E ao mesmo tempo, Pai, tendo a oportunidade agora de ouvir o nosso irmão, pedimos que o Teu Espírito Santo possa usá-lo, Pai, e a Tua palavra, mesmo que uma análise de contexto histórico, mas aplicando verdades da Tua palavra, bíblicas, possam ser agora instrumentos para nos abençoar e edificar a Tua igreja, mas principalmente nos transformar segundo a imagem de Jesus. E é o que nós pedimos ao Senhor nesse momento. Usa o Teu servo e aceita a nossa gratidão por Ele nos servir, também agora ministrando esse momento sobre nossas vidas. O que queremos mesmo, Deus, é que Teu Espírito tenha liberdade em nosso meio. Amém. Faz isso, Pai. Nós oramos no nome de Cristo Jesus, Teu Filho. Amém. Amém. Deus abençoe. Bom dia para os irmãos. Que a graça e a paz de nosso Deus possa estar conosco nesta manhã. Quero agradecer por mais uma oportunidade de poder estar aqui para falarmos sobre esse tema acerca da reforma protestante, no sentido de que pudéssemos resgatar alguns valores da reforma e que com o passar do tempo foi se perdendo quando a igreja acabou se envolvendo com o mundo e com a filosofia do mundo. Tem uma passagem lá no Antigo Testamento que eu acho muito interessante, que é quando o profeta Jeremias recebe uma ordem de Deus, lá no capítulo de número 35, e Deus então pede para que ele desça até a casa dos Recabitas. Os Recabitas eram um povo nômade que ficavam próxima à nação de Israel, e eles tinham um chefe muito grande chamado Jonadab, pai de Recabe, filho de Recabe. E eles acabaram recebendo uma ordenança de Jonadab, e uma das ordenanças é que eles não poderiam beber vinho, não poderiam ter casa própria e não poderiam ter sementeira. Deus chega para o profeta Jeremias e fala o seguinte: desce à casa dos Recabitas e enche as taças de vinho e dê vinho para os Recabitas. Os Recabitas então rejeitaram aquele convite de Jeremias e disse que havia sido recomendado pelo seu líder Jonadab que não deveria beber vinho, que não deveria ter casa própria e não deveria ter sementeira. Deus então volta a palavra novamente para Jeremias e fala o seguinte: eu tenho enviado profetas andando e madrugando para falar acerca da minha vontade, da minha verdade, e o povo tem rejeitado a minha voz. Em outras palavras, Deus estava dizendo: a voz de Jonadab, de um homem, teve muito mais efeito para os Recabitas do que a voz do próprio Deus para o seu povo. E aí nós vimos como que Deus pega um povo, que tinha uma identidade, que tinha uma marca, traz e apresenta para Israel, este povo que havia conhecido o Senhor, que havia recebido as maravilhas de Deus, a lei, os milagres, as manifestações de Deus, mas que aquele povo havia perdido a sua identidade, havia perdido a sua marca principal, de ser reconhecido pelo próprio Deus como sendo um povo de Deus, a qual Ele escolheu para que pudesse levar o nome dEle avante a outras nações. Mas que Israel perdeu essa característica, Israel perdeu a sua identidade. Essa palavra de Jeremias me lembra muito a questão da reforma, porque se nós formos analisar hoje nos mínimos detalhes, a igreja protestante, ela perdeu algumas marcas da reforma protestante, e o nosso maior desafio é tentar resgatar essas marcas, tentar resgatar esses valores da reforma, antes que Deus chame um outro povo que nós rejeitamos, que nós discriminamos, e nos sirva de exemplo. E como isso tem marcado a nossa vida hoje em dia? Como eu disse no domingo passado, nós questionamos muito acerca das outras seitas, das outras religiões, falamos mal do movimento pentecostal, falamos mal do movimento neopentecostal, falamos mal dos mercenários, daqueles que deturpam a palavra, que deturpam a verdade, só que nós muitas das vezes temos uma verdade, temos uma boa doutrina, temos uma boa teologia, mas do ponto de vista prático nós não fazemos nada com isso, nós não fazemos absolutamente nada. Então, se de um lado você tem um povo que prega uma mentira como se fosse verdade, de outro lado você tem um povo que prega a verdade como se fosse mentira. Há pouca paixão, há pouco engajamento, há pouco fervor espiritual no nosso coração. E aí,
eu comecei a pensar que o motivo pela qual existem vários enganos, vários movimentos evangélicos enganando as pessoas, se dão por pelo menos 3 motivos. Número 1, pelo fato deles serem, de fato, falsos mestres e falsos profetas, né? Segundo, porque eles têm um público, e esse público não é vítima, esse público são cúmplices desses mercenários e desses falsos profetas. Mas terceiro e último lugar, eles têm sucesso porque existe uma omissão da nossa parte. Existe uma omissão daquelas igrejas que dizem conhecer a verdade, que têm uma boa doutrina, uma boa denominação, um bom seminário, uma boa liturgia, mas que isso não leva a nada do ponto de vista prático de influenciar a sociedade, de influenciar o ser humano, de influenciar a cidade, de influenciar a cultura, de influenciar a política, de influenciar a educação, de influenciar a cidade como um todo. E aí nós destacamos alguns valores que foram esquecidos durante a Reforma Protestante. Deixa eu só tentar me posicionar aqui no PowerPoint. Não está? Acho que é o espaço. Não está indo. F5, cadê a moça aqui que coordena? F5, porque isso aqui não é o PowerPoint. Ok. Nós destacamos um texto, uma frase que eu cunhei, que diz o seguinte, que qualquer crença que não seja capaz de explicar a razão da sua crença não é digna de crédito. Qualquer religião que não explica a razão pela qual ela crê não é digna de ser seguida e nem aceita como verdadeira religião. E o texto que nós escolhemos foi o texto de 1 Pedro 3, verso de número 15, que diz: estais sempre preparados para responder com mansidão a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Ou seja, eu tenho que estar preparado quando as pessoas da sociedade forem indagar acerca da minha fé, acerca da minha crença. E o que nós mais temos hoje em dia são pessoas que desconhecem a própria história. E porque desconhecem a própria história, eles estão sujeitos a cometer os mesmos erros do passado. Mas eles também estão sujeitos a esquecer princípios e valores que foram batalhados e defendidos no decorrer da história. Nós vimos algumas contribuições no domingo passado, a contribuição teológica, né? Nós descobrimos aí que eles então ressuscitaram o conceito do pecado. O pecado era relativizado, o pecado poderia ser comprado, barganhado com dinheiro, né? A questão da venda das indulgências, mas nós vemos que nós também esquecemos esse conceito do pecado. Pecado hoje em dia em muitas igrejas é algo relativo, já não se fala mais em disciplina eclesiásticas, e quando se tem disciplina, geralmente quem é disciplinado é só o pobre, o negro, né? Geralmente são essas pessoas que são disciplinadas. Os ricos, os filhos dos ricos não são disciplinados, aqueles que têm influência política na igreja não são disciplinados, porque nós banalizamos e nós relativizamos o conceito do pecado. E as pessoas então passam o mesmo que acontecia durante a Idade Média. Nós vimos também a questão da volta à palavra. A palavra estava escondida, a palavra era proibida de ser lida, somente o Papa tinha acesso à leitura da palavra. Lutero então traduz a Bíblia para a língua vernácula, que era o alemão, juntamente com a sua esposa auxiliando ele na tradução, e a Bíblia então passou a ter acesso a todas as pessoas. Depois da impressão por Gutenberg, a Bíblia começou a ter acesso a várias pessoas, ou seja, a palavra de Deus veio a público, a palavra de Deus chegou até o povo. Mas nós vimos que também hoje a palavra também ela é relativizada. Nós vimos domingo passado que as pessoas dão muito mais ênfase à palavra do pastor, dão muito mais ênfase à tradição da denominação. Qual que é a autoridade máxima da igreja? É a palavra de Deus? É o conselho? É o pastor? É a denominação? É a tradição da igreja?
o que de fato é a autoridade máxima da igreja. Então nós vimos que hoje nós vivemos o mesmo período da Idade das Trevas, da Idade Média, onde a autoridade máxima estava no Papa, a autoridade máxima não podia ser questionada, a autoridade máxima estava na tradição da igreja e não de fato a palavra. E os reformadores disseram aquele lema que tanto nós conhecemos: sola Scriptura, somente a Escritura, somente a palavra de Deus é a minha única regra de fé e prática, por ela eu pauto a minha vida, por ela eu julgo as práticas do mundo, mas não somente as práticas do mundo, eu julgo as práticas da minha própria liturgia, da minha própria religião. E para quem não sabe, e vale a pena aqui elencar, os maiores problemas que os apóstolos enfrentaram durante a trajetória da igreja cristã, da igreja primitiva, não foi contra os perseguidores romanos, não eram as arenas, não eram as espadas, não eram os leões, não eram os judaizantes que estavam obrigando os cristãos a observarem a lei, mas os maiores problemas que os apóstolos encontraram, que Paulo encontrou, foi justamente contra o falso ensino, contra os falsos mestres, contra os falsos profetas, contra aqueles que entravam dentro da igreja e tentavam minar a igreja com falsos ensinos e falsos ensinamentos, falsos mestres, falsos profetas. Por isso que a mensagem da igreja, ela é uma mensagem de denúncia também ao que acontece aí fora. Quando você vê um Valdomiro Santiago, inclusive eu sonhei, eu até falei para o Teté, né, domingo passado eu dei aula aqui morrendo de medo, porque na noite anterior de sábado para domingo eu sonhei que estava falando sobre a reforma e um membro daqui se levantou para defender o Valdomiro Santiago. Eu falei para o Teté, eu fiquei tranquilo. Quando foi no final ver alguns irmãos conversar comigo, eu falei, isso é que alguém vai... né? Mas quando você vê um Valdomiro Santiago, por exemplo, pegando o sangue da camisa dele e dizendo que o sangue tem poder de curar as pessoas, quando você vê alguém mercadejando a palavra de Deus, dizendo que uma Bíblia vale R$900, e se você der R$900, sua vida será abençoada, sua vida será próspera, em detrimento daqueles que não dão, terão a vida amaldiçoada, isso daí, gente, deveria mover o nosso coração de um ódio santo, em defesa daquilo que é correto, em defesa da fé, porque a Bíblia nos conclama a defendermos, a lutarmos, a batalharmos pela fé evangélica. Judas fala isso, Paulo chama isso, e nós hoje preservamos um tanto a ética, né? A gente fala tanto em ética, não, mas não pode falar contra esses homens, falar que é seita, não pode, temos que ter ética. Desde quando defender falso profeta é ética? Desde quando deixar de denunciar os erros da igreja é falta de ética? Desde quando você defender aquilo que é bíblico, defender a palavra, defender a ética bíblica, desde quando isso é falta de ética, você combater um engano? Esse é o problema, porque a igreja não se levanta para denunciar os erros. E se existe algo profundo da reforma protestante, que é a alma de toda a contribuição da reforma, é a capacidade que os homens tinham de tomar uma posição e defender o que é verdadeiro. Defender. Pior do que os lobos são aqueles que são ovelhas, mas que não fazem nada, que não gritam, que não proclamam, que não vão para a mídia, que não vão protestar contra esses falsos enganos, porque a sociedade precisa conhecer o que é o verdadeiro evangelho, a sociedade precisa conhecer quem é que de fato é evangélico e quem não é, quem de fato prega a palavra e quem de fato mercadeja a palavra. A sociedade precisa conhecer, mas para isso a gente precisa se engajar. É por isso que eu digo que muito do movimento que existe por aí, que deturpa o evangelho, grande parte, a culpa é daquelas igrejas que se dizem santas, que se dizem puras, que têm uma boa doutrina, uma boa denominação, mas que não protestam, que não denunciam o erro. E saiba de uma coisa, pregar o evangelho não é somente você anunciar a salvação, não é somente você anunciar condenação para aqueles que não crerão no evangelho, mas é você denunciar os falsos mestres e os falsos profetas. Esses dias uma pessoa virou para mim e falou assim, Sandro, mas a gente não deve fazer isso, a gente tem que orar por eles. Eu falei, meu amigo, desde quando a Bíblia diz que os falsos mestres e falsos profetas, nós precisamos orar por falso profeta? Não, a Bíblia diz que os falsos profetas precisam ser expostos,
Paulo chama lá em Gálatas esses homens de maldito. Maldito, se alguém vos pregar outro evangelho além do que vos tenho pregado, até mesmo o anjo, seja anátema, seja maldito. Paulo fala lá em Coríntios, desses homens são ministros de Satanás, são inimigos da cruz de Jesus, e isso deveria causar uma indignação no nosso coração. Nós vimos também a questão da justificação pela fé, que antes era só na questão das obras, participar dos rituais. A questão do sacerdócio universal dos santos, nós vimos domingo passado como que isso é importante também, porque hoje em dia o pastor tem essa figura de guru nas igrejas evangélicas, essa figura de um xamã, de um homem santo, inaudito, poderoso, e a oração dele é poderosa, a pregação dele é ungida, e nós colocamos a posição do pastor, do ministro, quase sendo interveniente entre Deus e os homens, e esquecemos que na cruz do Calvário, Jesus, na sua morte, rasga o véu, todos têm acesso aos santos dos santos, todos nós fomos feitos sacerdotes, e Jesus sendo o nosso sumo sacerdote. E aí nós achamos que a oração do pastor é mais poderosa, que a pregação do pastor é mais poderosa, e aí nós criamos uma hierarquia e terceirizamos, terceirizamos a nossa espiritualidade. Não, eu tenho um camarada que eu pago para ele orar por mim, eu pago para ele interceder por mim, eu pago para ele me visitar, eu pago para ele pregar, e às vezes o pastor é tido como um funcionário espiritual, um xamã, que você paga para que ele possa te abençoar. Isso não é bíblico, isso não é bíblico. Então nós precisamos resgatar a questão do sacerdócio universal. Hoje nós vamos ver esses dois pontos, que é a questão litúrgica, a contribuição da reforma na questão litúrgica, na questão da ceia, a estrutura eclesiástica, questão da diaconia, missões. Vamos falar também da contribuição da reforma na questão da sociedade, impacto na cultura, na educação, ciência, trabalho, direitos humanos, saúde, atenção aos pobres e ordem comunitária. Então, em primeiro lugar, a questão aí da liturgia. Como que era a liturgia dos primeiros cristãos? Isso é bastante interessante. Os primeiros cristãos, nós sabemos que eles eram judeus. E por isso o culto na igreja primitiva se inspirou-se na liturgia que acontecia nas sinagogas. E aí existia duas fases do culto, na liturgia dos primeiros cristãos. Tinha o Shema e tinha o Tefilá. O Shema era baseado nas citações do texto de Deuteronômio 6,4, aquele: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, todo culto eles recitavam o texto de Deuteronômio. E tinha a questão do Tefilá, que era um conjunto de orações. Em seguida também eram lidas passagens do Pentateuco, dos profetas, seguindo também de uma exposição do texto. Era cantado salmos, especialmente os chamados salmos Halel, que é o salmo de número 113 até o salmo 118. Então você percebe que o culto dos primeiros cristãos era algo bem simples. Quanto mais simples o culto cristão, mais fácil era para as pessoas compreenderem a percepção da palavra de Deus. Depois, entre os gentios, o culto cristão também era extremamente simples. Era baseado aí em orações, baseado em alguns cânticos, leituras do Antigo Testamento e das memórias dos apóstolos, o feito dos apóstolos, Tinha exortação dos dirigentes, tinha coletas em prol dos carentes, e tinha também a celebração dos sacramentos, em especial a ceia do Senhor, ou chamado a Eucaristia. Então você percebe que era algo assim muito simples a liturgia dos primeiros cristãos. Com o passar do tempo, essa liturgia começou a se encher de aparatos. O culto dos cristãos foi se transformando numa verdadeira apresentação, numa verdadeira coisa teatral. E aí nós chegamos então na Idade Média. Na Idade Média o culto tornou-se ritualístico e cheio de aparatos, perdendo então a simplicidade original. Então aquilo que era simples, algo prático, rápido, de modo dinâmico e objetivo, o culto então passou a ser de modo subjetivo. E aí, então nós vimos aí o surgimento de algumas práticas desconhecidas dos primeiros cristãos,
como o uso de incenso, velas, orações aos mortos, invocações aos santos e principalmente a Maria. A língua que era utilizada era o latim, e o celebrante então virava as costas para o povo, e ele mesmo que cultuava a Deus, ou seja, não era participativo, ou seja, dificultava a comunicação e a participação da comunidade. A comunidade não participava do culto, o culto não era congregacional, o culto estava centralizado somente em cima de um único sacerdote que orava pelo povo, e ele somente orava e não tinha participação. Além disso, o impacto sensorial e emocional da missa era profundo, sendo intensificado pela rica arquitetura e decoração dos templos. No entanto, havia pouca instrução bíblica, limitada edificação espiritual, ou seja, eles davam tanta ênfase ao templo, tanta ênfase à beleza, à estrutura do templo, aquela coisa ritualística, as vestimentas, né? Começaram a ser modificadas dos ministros, o uso de vela, de incensos, adorações aos mortos. Eles encheram tanto o culto, tanto a liturgia, que se tornou algo sem vida, algo seco. Ou seja, começaram a perder a simplicidade do culto. E aí então nós chegamos na Reforma. Os reformadores entenderam completamente diferente, e eles então resgataram os princípios para um bom culto, uma boa liturgia. Novas perspectivas ou novas convicções teológicas introduzidas pela Reforma Protestante resultaram em uma profunda reformulação do culto e sua perspectiva litúrgica. Em primeiro lugar, havia o princípio aí, como nós falamos, do sola escritura, ou seja, eles fizeram com que a Bíblia ocupasse o devido lugar destacado no culto. E essa deve ser a nossa primazia, a nossa prioridade no culto, é a exposição da Escritura. Quando você vê igrejas por aí modificando tudo isso, colocando a palavra de Deus como algo secundário, né? E nós vimos que acontece muito isso, a pessoa dá ênfase à música, dá ênfase às canções, dá ênfase aos shows, dá ênfase aos testemunhos, dá ênfase ao teatro, dá ênfase à questão de coreografia, e que isso às vezes acaba ocupando o centro do culto, que é a exposição da Escritura. Então os reformadores disseram, não, a Escritura é o centro do culto. Além disso também, eles deram um novo entendimento da salvação pela graça mediante a fé, que foi acompanhado de uma reinterpretação do sacramento da ceia, que não era visto mais como sacrifício oferecido pela igreja, mas como a dádiva de Cristo ao seu povo. O que acontecia é que os católicos medievais acreditavam na doutrina da transubstanciação. Eles acreditavam que no momento da celebração da Eucaristia, da ceia, o sacerdote então matava Jesus, tanto é que a missa quer dizer morte, o sacrifício, o sacerdote matava Jesus naquele exato momento e Jesus morria novamente. Porque eles acreditavam que o pão se transformava no corpo de Jesus e o vinho se transformava automaticamente no sangue de Jesus. Vieram os reformadores e disseram, não, nós cremos na doutrina da consubstanciação, ou seja, Jesus se faz presente toda vez que a igreja celebra a ceia do Senhor, e a ceia do Senhor, na verdade, é um memorial que representa duas coisas. Primeiro, representa aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, por nós, derramando o seu sangue. Segundo, anuncia a sua vinda, porque ele diz que naquele grande dia ele haveria de beber conosco no reino do seu Pai. Então esse resgate da ceia que nós fazemos todos os domingos, ou primeiro domingo do mês, na verdade foi um resgate da Reforma Protestante. Então é uma dádiva, é um alimento. Jesus falou que quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem vida em si mesmo. E a ceia do Senhor é algo que vem para motivar a nossa comunhão, a nossa coinonia. E isso foi resgatado, então, pela Reforma. E, por fim, então, houve a ênfase no sacerdócio universal dos crentes, ou seja, que implicou uma participação dos fiéis no culto a Deus. Nesse sentido, então, os pontos focais da liturgia eram o púlpito e a mesa da comunhão, ou seja, já não existia mais a figura daquele homem como sendo o intermediário de Deus. Não, o culto era participativo.
Nesse sentido, irmãos, cai por terra aqui todos aqueles hinos, aquelas músicas, aquelas canções que muitas das vezes são canções midiáticas ou canções comercialmente falando deturpadas, que coloca a música no sentido da primeira pessoa do singular, eu, a minha bênção, a minha vitória, a minha conquista, é o sabor de mel, ou seja, são canções que na verdade colocam o homem como sendo o centro do culto. Já não são mais canções que falam de comunhão, que falam de coinonia. O que as pessoas querem é receba a cura, receba a bênção, receba a unção de conquista, a unção de multiplicação, realize o seu sonho, é o meu sucesso, é a minha conquista, e pouco importa quem está do meu lado. Por isso que o lema da reforma se faz presente, porque um dos princípios da reforma concernente ao culto é que o culto é algo congregacional. As músicas, as canções é algo que tem que ter participação da comunidade e edificar todo o corpo de Jesus, todo o corpo de Cristo. Então, por isso que as canções, as primeiras canções que nós temos nos hinários, seja a harpa cristã, o cantor cristão, salmos e hinos, que eram escritos por pastores e teólogos, deveria voltar a conquistar espaço nas igrejas. Mas o que nós mais vemos em muitos locais são canções verticalizadas, mas que nada tem a ver com quem está sofrendo, nada tem a ver com quem está padecendo, mas é algo que vem para somente me abençoar, para que eu seja abençoado, verticalizado, e que nada interessa o que está acontecendo à minha volta. Não, o culto é um culto congregacional, o culto é um culto participativo. E aí os reformadores lançaram 4 princípios, para um culto bíblico. Primeiro, eles disseram acerca do precedente bíblico. Sendo um culto uma atividade importante, Deus não deixaria de dar instruções precisas sobre ele em sua palavra. Nesse sentido, os reformadores disseram: nada deve ser feito no serviço divino que não tenha fundamento explícito na palavra. Explícito na palavra. Então, toda e qualquer coisa que eu venha trazer para o culto, mas que não há um princípio estabelecido na palavra de Deus, que é a minha única regra de fé e prática, eu não devo trazer. E o culto que agrada a Deus, meus irmãos, é o culto conforme Ele pediu. Na nossa igreja, nós passamos agora 2 meses ministrando o livro do profeta Malaquias. Foram 9 quarta-feiras. Nós ministramos ali o livro de Malaquias, verso a verso. Quando chega no capítulo de número 2, Deus questiona acerca do culto que os cristãos, que os judeus estavam prestando a Ele. Oferecia animal cego, animal dilacerado, animal imundo, animal cheio de fezes. Deus então rejeita aquele sacrifício e Deus diz: pega isso daí que você está me oferecendo, vê se você tem coragem de oferecer ao teu governador. Ora, os homens não tinham coragem de oferecer aquele sacrifício ao governador, mas tinham coragem de oferecer aquele sacrifício a Deus. Deus então rejeita o ofertante, rejeita a oferta e diz para o sacerdote: eu vou pegar fezes e vou passar fezes na cara de vocês, porque é isso que vocês merecem. E as fezes ficavam nas entranhas dos animais e tinha que ser queimado fora do arraial. E Deus está dizendo: eu vou pegar vocês e vou jogar vocês lá. Eu vou destituir vocês, eu vou envergonhar vocês. Por quê? Porque o verdadeiro culto que agrada a Deus é conforme Ele pediu. E Deus não aceita nada menos que o melhor. Só que aquilo que nós oferecemos ao Senhor de melhor no culto tem que estar pautado na palavra de Deus. Então a palavra de Deus regula o nosso culto. Outro princípio também é a questão da simplicidade. Porque quanto mais complicado e espetaculoso for o culto, mais facilmente a atenção das pessoas será desviada de Deus para outros interesses. Era o que acontecia na época do período medieval. Então o sacerdote chegava com aquela fumacinha, vinha um coroinha, aquele ritualismo todo, ele oferecia lá o sacrifício dele, a adoração a Deus de costa para o povo, em latim, a questão das velas, dos incensos, das imagens, daquela pompa toda. A atenção da pessoa que era para Deus passava então a ficar nessas coisas.
Os reformadores disseram, não, quanto mais simples for o culto, quanto mais simples, dinâmico e objetivo for o culto, mais fácil é para as pessoas se aperceberem da presença de Deus. Quanto mais espetaculoso for o culto, cheio de pompa, aí tem igreja que canta mocidade, que canta jovem, que canta senhora, que canta os obreiros, que canta conjunto, que canta banda, aí vem o testemunho, aí vem o teatro, aí vem sabe? E aí as pessoas deixam de fato glorificar e adorar a Deus para poder se aperceber dos detalhes. Então, quanto mais simples for o culto cristão, mais fácil é a compreensão. Outro ponto que eles destacaram é a questão da reverência. Eles disseram então que é preciso cultivar atitude de respeito e atenção e meditação diante de Deus. E por último, mais importante, é a questão da teocentridade, ou seja, Deus como sendo o centro do culto. E Deus deve ser o centro do nosso culto, não o homem. Deus deve ser o centro de nosso culto. Eu fui participar uma vez, todos os anos, às vezes, eu sou convidado a participar de um aniversário de um pastor amigo meu da igreja presbiteriana. E aí, geralmente, ele senta aqui eu não sei se vocês fazem isso aqui não, desculpa. É seu aniversário semana que vem, né? E aí coloca a cadeira do homem aqui, meu amigo, sobe umas 60 pessoas para poder fazer homenagem ao pastor. Aí nessas horas que as pessoas colocam a máscara, né? É um homem de Deus, é um santo homem, eu amo esse homem, aí faz cântico, faz poesia, aí faz não sei o quê. Ou seja, parece que o culto todo é em torno do homem, da personalidade do homem. E se existe um movimento que se infiltrou na igreja evangélica, é essa questão do culto à personalidade. Então os homens, passaram a ser o centro das atenções. Adoração ao homem, você vê o René Terranova, se intitulando apóstolo, pai apóstolo, depois considerado aí, tem até uma camiseta aí, patriarca das nações, querubim, arcanjo. Então você vê a infiltração também do movimento judaico, crente adorando a Arca da Aliança, tocando quipá, usando quipá, tocando chofá dentro da igreja, aquele chifre. Eu participo de alguns grupos de debate de teologia, e eu falo assim, meu amigo do céu, pelo amor de Deus, como é que pode as pessoas acreditarem que isso é capaz de abençoar o culto? Porque as pessoas fazem isso com a finalidade que o culto possa ser mais agradável a Deus. Só que Deus não se agrada dessas bugigangas, dessas coisas que as pessoas trazem para a igreja. A única coisa que Deus se agrada é do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, porque no dia do batismo e no dia da transfiguração veio uma voz do céu que disse: esse é meu filho amado em quem tenho prazer, a ele ouvi. Então o centro do culto deve ser Jesus. E o que nós mais vemos hoje em dia é que o centro do culto é o homem. Veja os dons que tem por aí. Olha os dons, as manifestações dos dons. Você chega nas igrejas e o povo... Aí não acontece isso. Aí você vai ver lá no livro de João que Jesus falou: e ele me glorificará, e ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então o Espírito Santo, ele joga o holofote em Jesus, não no homem. Então o foco da nossa adoração, o foco do nosso culto será sempre Jesus, Jesus, Jesus. É aquilo que os reformadores disseram: solos Christus, solos Christus. E hoje há uma tendência muito grande das pessoas em querer enfeitar o culto, empiriquitar o culto, fazer do culto uma verdadeira árvore de Natal, valorizando esses detalhes estéticos, mas perdendo a essência. Perdendo a essência. A essência é: a palavra de Deus deve ter primazia, e o foco do nosso culto, o centro do nosso culto é a glória de Deus. É o lema que os reformadores disseram: soli Deo glória, somente a Deus glória. Isso deve ser o centro do nosso culto, e que vai desembocar também em comunhão e koinonia. E aí,
O mais interessante é que a reforma não ficou somente na questão teológica, não ficou somente na questão litúrgica, mas ela saiu do saleiro, é o sal fora do saleiro, como dizia o Caio Fábio. A reforma extravasou os limites da parede eclesiástica. A reforma, então, avançou na sociedade. E aí nós temos algumas contribuições que nós vamos falar da influência da reforma. Ela influenciou, por exemplo, a educação, influenciou no impacto do trabalho na época, que o trabalhador não tinha jornada de trabalho, eles trabalhavam feito escravo para poder pagar impostos à igreja dominante, que a igreja era mesclada com o Estado, né? A questão aí da assistência social, não somente na igreja, mas também para os de fora, principalmente, né? Ordem comunitária, e impactou também a questão da saúde. Então, todas essas contribuições aí fazia parte do bojo da reforma protestante. E é justamente nisso daqui que a igreja evangélica brasileira protestante mais peca. É o que nós vamos falar daqui para frente. Porque algumas igrejas, elas têm uma boa doutrina. Elas têm Jesus como centro do culto. Elas não primaziam a palavra de Deus é o centro do culto. Elas acreditam na justificação pela fé, não pelas obras. Eles acreditam que de fato nós somos sacerdotes, que não existe mais intermediário entre Deus e os homens. Perfeito. O culto é simples, ou seja, está tudo beleza, está maravilha, está perfeito. Só que a reforma protestante não se limitou somente no aspecto religioso e no aspecto teológico. A reforma protestante foi muito mais além. E nisso a igreja evangélica brasileira peca e erra, porque a igreja evangélica brasileira não influencia a nossa sociedade. E aí eu queria mostrar algumas nuances lá da época medieval para vocês entenderem o que eu estou falando. Situação medieval. Os trabalhadores então eram oprimidos por baixos salários e jornadas extensas de trabalho. Havia falta de assistência social por parte do Estado. O Estado era omisso. O Estado não fazia nada pelos pobres. E havia muita doença, havia muitas pessoas em estado de calamidade. Prevalecia então a embriaguez, a prostituição. Destacava-se o vício de jogo de carta, que levava pouco do dinheiro que o povo tinha. As trevas espirituais, característica da Idade Média, refletia-se nas condições morais e sociais das massas. Então, era uma total degeneração da vida humana, uma total desgraça. Havia uma inversão de valores de tamanha tal que a igreja era poderosa, a igreja era rica, a igreja era farta, mas todos em sua volta viviam em condições miseráveis. E aí então vem o parecer dos reformadores, especialmente João Calvino. E aí quem não gosta de Calvino, por causa da questão da predestinação, vai gostar de Calvino. Porque o calvinismo não se limitou somente à questão da doutrina da predestinação. Quando se fala de Calvino, calvinismo, de teologia reformada, a primeira coisa que as pessoas lembram é a doutrina da predestinação. Só que o movimento calvinista, o movimento reformado, foi muito mais além do que simplesmente ser um código soteriológico, né, no que tange a questão da salvação soberana de Deus. Mas ele foi muito mais além. Veja só alguns exemplos. Para os reformadores, a causa da pobreza, da miséria, da opressão, bem como a perversão e corrupção da sociedade humana, estava enraizada na natureza decaída do homem, que por sua vez remontava-se à queda do Éden. Ou seja, eles disseram e afirmaram que todas aquelas tragédias, aquela situação caótica de pobreza e de miséria foi em decorrência do pecado. Quando o homem peca lá no jardim do Éden, todas as faculdades mentais, todas as faculdades do homem, a imago Dei, a imagem de Deus, ela foi manchada e foi imaculada. Por isso que então o homem é escravo do pecado. E aí por isso que vem os homicídios, os adultérios, que vem a corrupção, que vem os assassinatos, que vem o adultério, tudo isso por conta do pecado, porque o homem, ele está escravo do pecado, ele está morto no pecado.
Pela queda do homem, então, foi demolida a ordem social. Em Adão, tudo foi amaldiçoado por Deus. Você lembra que lá no Jardim do Éden, Deus lança a maldição sobre a mulher, Deus lança a maldição sobre o homem e Deus lança a maldição sobre a terra. Então, a terra foi amaldiçoada por Deus por conta do pecado. Como está escrito, por exemplo, em Romanos 8, de 20 a 23, eu queria convidar você a ler, porque na verdade vai ser o nosso embasamento daqui para frente acerca dessa mudança. Romanos, capítulo de número 8. E olha só que interessante que os reformadores descobriram na Escritura. Você percebe que tudo partiu da compreensão da Escritura. Romanos 8, verso de 20 a 23. Olha só o que diz. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, os que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo e aguardamos a adoção de filhos, a redenção de nosso corpo. O que eles entenderam aqui? Eles entenderam que toda a terra foi maculada, Foi maculada pelo pecado. Só que, no entanto, também eles entenderam que Jesus é o Senhor de todas as coisas, Ele entendeu que Jesus era o Senhor de todas as coisas, Que toda essa questão social, Jesus era o Senhor de todas as coisas, Senhor do universo. Por mais que a terra estivesse no pecado, o homem tivesse caído, a terra estava amaldiçoada por Deus por conta do pecado, e esse pecado gerava essa degeneração humana, Jesus ainda assim era Senhor do universo, era dono de todas as coisas. Eles, por exemplo, viram o fato de Jesus ter poder natural, de ordem sobrenatural de acalmar a tempestade, tirar uma moeda da boca do peixe, ou seja, demonstravam essa realidade, que Deus era o Senhor de todas as coisas. E aí Abraham Kuyper vai dizer que não existe um único centímetro nessa terra onde Deus não possa dizer, isso é meu. No entanto, olha só que interessante, eles descobriram que a obra de restauração por Jesus não se limita apenas à nova vida dada ao indivíduo, mas abrange toda a restauração do universo, que inclui a ordem social e econômica. Nesse sentido, se Cristo era Senhor de toda a existência humana, era dever da igreja dar atenção, às questões sociais e políticas da sociedade. O que eles vão dizer é que, na verdade, aconteceu da seguinte forma: o homem estava caído, preso ao pecado, escravo do pecado, mas haverá um dia que na eternidade Deus vai restaurar todas as coisas, tudo será restaurado na eternidade. A terra geme, a terra está sofrendo, mas haverá um período onde Jesus vai restaurar todas as coisas. No entanto, na visão de João Calvino, essa restauração que Deus fará no futuro começa na igreja. Ou seja, nesse sentido, a igreja é uma maquete daquilo que Deus fará no futuro. E uma vez que a restauração acontece na igreja, a igreja agora está apta para ser exemplo na sociedade e influenciar a sociedade. É por isso que, na visão dos reformadores, a reforma deveria ir muito mais além do que simplesmente uma questão teológica, mas tinha que ser uma questão prática, porque eles entenderam que em Cristo todos nós fomos restaurados. E uma vez que fomos restaurados, temos a natureza de Jesus, nós então podemos produzir bons crentes, mas não somente bons crentes, bons professores, bons médicos, bons empresários, bons funcionários, e aí então nós poderemos impactar de fato a sociedade. Ou seja, é uma mudança que ocorre em mim, mas é uma mudança que desemboca na sociedade. Por quê? Porque nós somos então nova criatura, e isso está claro, por exemplo, lá em Efésios, capítulo de número 2. Olha só como é que era a nossa condição. Nós éramos velha criatura, nós sofríamos a influência do mundo,
mas também esse mundo era dominado pelo diabo, o mundo jaz no maligno. Paulo vai dizer, por exemplo, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele fala lá no verso 2. Ele vai dizer que a igreja, que nós éramos andantes perdidos. Ele vai dizer que nós seguíamos o curso desse mundo. Ele vai dizer que porque estávamos mortos em delitos e pecados, nós fazíamos a vontade da carne, mas não somente isso, fazíamos a vontade dos pensamentos. Éramos, diante disso tudo, então, filhos da ira de Deus. Sobre o homem pesava a ira de Deus. Então essa é a sociedade corrupta que Calvino estava falando lá da sociedade. Os males da sociedade medieval eram justamente por conta disso. A velha natureza do homem, que era escravo do pecado, estava morto, fazia a vontade dos pensamentos, andante perdido, seguia o curso deste mundo. Esse mundo jaz no maligno. Isso é a vida pecaminosa. Mas aí o que aconteceu? Veio a cruz de Jesus. Com a cruz de Jesus, então, veio o novo nascimento. Paulo, então, vai fazer o contraste. Ele vai dizer, então, que o ser humano agora, em Cristo Jesus, ele é uma nova criatura por meio da graça. Mas não somente isso. Ele vai dizer aí que antes os que eram filhos da ira, agora são filhos da misericórdia de Deus. Aqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados, agora eles foram vivificados em Cristo. E não somente vivificados em Cristo, eles se tornaram então mortos para o mundo, ou seja, já não serão mais influenciados pelo mundo. Ele vai dizer ainda que Deus nos deu, um plano espiritual elevado, porque nós somos colocados então em lugares celestiais. O que Paulo está querendo dizer aqui? É que uma vez que nós estávamos no mundo, todas as nossas vontades estavam de acordo com o mundo deturpado e degenerado. A partir do momento que Jesus entrou na minha vida, eu agora sou uma nova criatura, sou filho da misericórdia, não sou filho mais da ira. No entanto, esse impacto na minha vida deve refletir lá no mundo afora. Esse foi o princípio dos reformadores. Então, essa restauração que Deus faz no futuro, Deus começa a fazer na igreja. Então a igreja é um retrato primitivo daquilo que Deus fará no mundo. E por isso então a igreja deveria impactar a sociedade e deveria impactar a comunidade. E eles fizeram isso. Por exemplo, na questão da sociedade, eles acabaram proibindo, por exemplo, as danças de rua. Além disso, a polícia foi mobilizada para poder manter a ordem social nas ruas. Isso tudo feito pelos reformadores, especialmente Calvino, em Genebra. São promulgadas leis, por exemplo, que regulamentam o uso de bares, proíbe jogos de cartas, blasfemar o nome de Deus, servir bebidas no horário do sermão. Depois do culto, os bares eram abertos, Tornava-se proibido, por exemplo, vender pão e vinho acima dos preços acima estipulados. Nessa época, por exemplo, proibia-se a estocagem de alimentos. Desde aquela época já existia o que acontece hoje. Entre o período da entre-safra, você guarda a mercadoria para você vender mais caro para as pessoas. Através de João Calvino e outros reformadores, eles proibiram a estocagem de alimentos para que isso pudesse ser ofertado aos pobres. Então você perceba como que a reforma protestante foi muito mais além do gueto religioso, foi muito mais além do que uma questão teológica, influenciou de fato toda uma comunidade. Além disso também, são proibidos todos os dias santos, com exceção do domingo. Passa a ser obrigatório a todos os cidadãos de Genebra irem ouvir o sermão de domingo, sob pena de multas pesadas. A instrução pública é obrigatória pela primeira vez na Europa. Então, se você estuda numa escola pública, ou seu filho estuda numa escola pública, se hoje há educação no mundo, nós devemos isso à reforma protestante, porque as pessoas eram proibidas de estudar. Não havia instrução, não havia escolas naquela época, a não ser no movimento escolasticismo, que somente os padres e os papas tinham acesso à educação no que tange a questão de formação religiosa. Os trabalhadores viviam uma vida dura, penosa, não tinha desenvolvimento tecnológico, não tinha desenvolvimento mecânico, porque tudo pertencia ao poder da igreja.
Além disso, algumas curiosidades, surge na Europa, a primeira escola bíblica da Europa surge em Genebra. Então a primeira escola pública, tem notícias, surge através dos protestantes. Calvino, por exemplo, quando ele chega em Genebra e se encontra com Farel, a primeira coisa que eles fizeram foi pegar o convento de Santa Clara e se transformar o convento no primeiro hospital público que se tem notícia na Europa. Leis obrigando os pais a levarem seus filhos na escola. Cientistas, isso é interessante, dos 55 cientistas que haviam na época, 53 eram protestantes. Olha só que interessante. Eu tenho algumas curiosidades aqui, por exemplo, de alguns homens que nós conhecemos, como, por exemplo, o Samuel Morse. Ele foi um inventor do telégrafo, que nós conhecemos. Tem, por exemplo, aí o John Mitchell, né, foi o pai da sismologia, foi o primeiro a considerar os buracos negros. Você vê também um outro cientista chamado Stephen Hawking. Ele foi o primeiro, por exemplo, a inventar o aparelho que afere a pressão arterial. Ele era pastor, ele era protestante. O próprio Isaac Newton, que é tão conhecido pelas leis da física, né, a teoria da gravidade, Isaac Newton, ele mais escreveu sobre o Apocalipse e Daniel, só para vocês terem ideia, do que tratado de física ou algum tratado acerca da ciência. Então você percebe como que a reforma protestante, ela impactou a sociedade. Então ela impactou a cultura, impactou leis trabalhistas, impactou a organização da sociedade como um todo, questões de saúde, questões educacionais, questões científicas. O que isso quer nos dizer, meus amados irmãos? Que ser reformado e que ser crente e que servir ao Senhor é muito mais do que você vir ao culto no domingo na igreja. É muito mais do que você ser uma nova criatura. É muito mais do que você estar livre da condenação eterna. É, sobretudo, você impactar de fato a sociedade e a comunidade. Porque naquela época, os católicos consideravam sagrado só o serviço no templo. Só o serviço no templo era sagrado. Para os reformadores, não. Tudo é sagrado. E aí eu lembro de um sapateiro que perguntou para Martinho Lutero da seguinte forma: Lutero, eu sou sapateiro, produzo sapato. Como é que eu, produzindo sapato, posso servir a Deus e fazer algo sagrado para o Senhor? Lutero vira para ele e fala o seguinte: faça um bom sapato, do melhor material, venda esse sapato por um preço justo, e aí sim você estará servindo a Deus. Porque é isso, gente, a sociedade precisa ver na igreja referenciais. E se existe um povo que devia ter ética, moral, que devia ter uma consciência plena do mundo, da sociedade, no sentido de modificá-la, no sentido de ser não somente arautos do reino, mas de sermos também agentes de ressocialização, é a igreja. Nesse sentido, irmãos, as prostitutas que ficam aqui na praça do centro de Taguatinga, é responsabilidade nossa. As prostitutas que se prostituem no CONIC, é responsabilidade nossa. As crises, as tragédias, as mortes que acontecem na nossa cidade, é responsabilidade da igreja. Sabe por quê? Porque Deus, sendo o Senhor do mundo, sendo o Senhor soberano de todas as coisas, no entanto, Deus pegou tudo isso e colocou isso nas nossas mãos, e a igreja então, ela é mordomo de Deus, nós somos responsáveis. E se existe algo na reforma protestante que nós precisaríamos resgatar, é essa preocupação, é uma koinonia, mas que desemboca numa diaconia, de servir ao próximo, de ser instrumento de bênção também na sociedade. Nesse sentido, deveríamos gerar bons professores, bons policiais, bons políticos, bons artistas, bons mestres, mas nós não, nós separamos, nós nos enclausuramos, né? Nós verticalizamos, é aquela ideia do movimento do gnosticismo, que eles se enclausuraram, né? Tiveram uma vida contemplativa, e pouco interessa quem estava do lado. Gnosticismo. E nós precisaríamos resgatar. Veja, por exemplo, a questão das faculdades e universidades, só para você ficar abismado. Nos Estados Unidos, por exemplo, até meados do século XIX,
Os presbiterianos criaram 49 faculdades, os congregacionais 21, os reformados alemães 4, os reformados holandeses 1. Dessas 75 instituições, 3 se tornaram famosas, como Harvard, Yale, né? Princeton, né? Foram faculdades consideradas destaques. Harvard, tendo a base o movimento protestante, o movimento evangélico. Mas não somente isso. Estamos já terminando. Calvino também foi o primeiro a instituir os diáconos. Se existe diácono na sua igreja hoje, primeiramente porque está em Atos 6, Atos 7, mas porque também Calvino instituiu. O diaconato havia sido esquecido por mais de 1000 anos. Calvino entendeu que a igreja deveria se envolver-se no cuidado dos pobres, dos órfãos e das viúvas e dos necessitados de um modo geral. Isso sem de fazer distinção da igreja e dos de fora, ou seja, a assistência social da igreja deveria inclusive contemplar os estrangeiros e refugiados que chegavam a Genebra. Então naquela época era marcada por muitas guerras, muitas doenças. Calvino entendeu que deveria se instituir uma junta diaconal para que os diáconos pudessem cuidar da igreja, mas não somente da igreja, cuidar também dos de fora. Então, o órgão encarregado do ministério social da igreja, diz Calvino, é o diaconato. Foi Calvino quem primeiro resgatou essa função bíblica do ofício diaconal. Ele ensinou que os diáconos eram ministros eclesiásticos encarregados por toda a assistência social. Está lá em Atos capítulo 6, quando as mulheres gregas estavam reclamando que não estavam sendo assistidas. Então os apóstolos constituiu os homens ali para dar assistência àquelas mulheres pobres. E como tal, deveriam ser eleitos conforme as regras estabelecidas de Paulo em 1 Timóteo 3, de 8 a 13. Então, para Calvino, os diáconos tinham uma função primordial na igreja. Mas ele deu pelo menos 3 princípios aí. Eu não sei como é que andam os diáconos aqui na igreja de vocês. Na nossa igreja anda em crise. Anda em crise e nós precisamos resgatar esses valores. Calvino, por exemplo, dizia que os diáconos deveriam se envolver na administração dos bens destinados à comunidade. A igreja recebia os recursos para assistência social de 2 fontes: generosidade dos fiéis nas coletas levantadas para este fim aos domingos, né? Estes recursos eram recebidos e administrados pelos diáconos. Então, os diáconos tinham essa função de administrar os recursos da igreja. Os diáconos também tinham a função de distribuir de forma justa e igual entre os necessitados. Os diáconos cuidavam de todos genuinamente carentes, né? Todos que tivessem genuinamente carente e tivessem participação igual nos bens destinados aos pobres, ou seja, era tudo dividido de forma igualitária, ou seja, não havia muitas pessoas ricas na igreja protestante, porque eles entendiam de que Deus nos deu riquezas para abençoar, de que ser rico e de que ter riqueza não é acumular, mas ter riqueza é distribuir, porque Deus deu ao pobre, ao rico, a capacidade de ser generoso. E se existe algo que a cruz de Jesus faz no coração do rico, é a capacidade dele ser generoso, porque a velha natureza diz que eu tenho que acumular. A velha natureza diz que eu tenho que ser uma pessoa de sucesso. A velha natureza diz que o que é importante é o sucesso. Mas a nova natureza que é em Cristo, ela tem uma visão coletiva. Ela tem uma visão da comunidade. É por isso que os apóstolos, a igreja primitiva, tinha tudo em comum. Tinha tudo em comum. Não havia ninguém passando fome, não havia ninguém passando necessidade. Porque eles entenderam que a partir da cruz de Jesus há uma modificação no meu coração. Uma vez que tem modificação no meu coração, longe de mim toda avareza, longe de mim todo espírito avarento. E o que mais existe em nossos dias hoje, nas igrejas, infelizmente, são crentes mão de vaca, são crentes avarentos, que colocam uma pedra de sal na mão, atravessam o oceano inteiro e o pedra de sorrisal, de sal está lá inteira na mão. Sabe por quê, irmãos? Porque são pessoas ainda agarradas à velha natureza.
E esse princípio foi resgatado na reforma. Os diáconos então cuidavam disso. Além disso também, os diáconos cuidavam na questão da visitação aos doentes, que hoje nós terceirizamos, né? Nós dissemos que é o pastor que tem que visitar os doentes, né? O pastor tem que o pastor não me visitou, o pastor não visita, o pastor não vai em casa, o pastor não sei o quê. Nós achamos que isso é função do pastor, mas na reforma protestante, esses cuidados estavam sobre os diáconos. Eles assistiam às guerras, havia guerra, falta de saneamento público, havia epidemias, falta de assistência médica, o Estado e a pobreza deixavam um saldo enorme de pessoas doentes. O ministério dos diáconos, então, incluía o cuidado para com essas pessoas, utilizando-se, quando necessário, dos recursos da igreja. Então, os recursos da igreja não era para construir templo, não era para ter coisas suntuosas, mas era para cuidar de gente, de vida, de ser humano, princípio resgatado da reforma. Além disso, você tem uma contribuição da reforma no que tange também às missões. Para quem não gosta de Calvino, em Genebra, Calvino estabeleceu uma escola, por exemplo, para abrigar refugiados protestantes de toda a Europa. Em 1561, por exemplo, Calvino enviou 140 missionários para a França, Itália, Holanda, Escócia, Inglaterra e até a Polônia, inclusive para o Brasil. Os primeiros missionários que colocaram os pés no Brasil foram enviados por João Calvino em 1556. Então, nós, os calvinistas, estamos aqui, ó. Há muitos anos os calvinistas já estão aqui em solo brasileiro. Eu falei isso aqui numa igreja Assembleia de Deus que quiseram me matar. São arminianos até. Eu falei, pois é, gente, você só estuda. E eu ainda disse mais: vocês só têm escola bíblica dominical graças à minha denominação. Porque o precursor da minha denominação, Robert Calli e Sarah Calli, foi o primeiro no Brasil que fez a escola bíblica dominical no Rio de Janeiro para evangelizar crianças. Então, você só tem uma escola bíblica dominical graças à ICEB. Graças à ICEB, só a escola dominical nas igrejas hoje. Todas as igrejas têm escola bíblica dominical graças à ICEB. Robert Calli. Hã? Exatamente, também. Só para vocês terem ideia, já estamos encerrando. Em 1853, de 1853 a 1555, na verdade é o contrário, né? 1553, desculpa, e não 1853, 5 igrejas reformadas foram estabelecidas, mas 4 anos depois eram quase 1000. Em 1562 havia 2.153 igrejas, todas elas fundadas por missionários enviados por João Calvino. João Calvino era francês, 17% representava aí a população da França, o número de cristãos. Tudo isso pelo esforço de mais de 140 missionários enviados por Calvino, de uma cidade de 20 mil habitantes no período tão curto. Ou seja, João Calvino fez muito mais em 10 anos do que nós calvinistas que estamos aqui no Brasil desde 1800 e cacetada, é onde remonta a questão da história da ICEB, né? Remonta a 1856, lá com Robert Calli, né? Então nós temos herança de Robert Calli, que era médico de Dom Pedro II. E aí vem a pergunta: o que o calvinismo, o que o movimento reformado tem feito com as nossas igrejas, né? Será que nós temos ainda esse espírito missionário? Será que nós ainda nos preocupamos com as pessoas que estão sofrendo, que estão padecendo em nossa sociedade? E aí nós poderíamos fazer algumas conclusões. A primeira delas é: que tipo de influência tem a igreja no século XXI? Qual tipo de influência tem a Betel aqui no centro de Taguatinga, além de ser uma que está ao lado do SESC, né? Geralmente, quando a pessoa vai pegar um ponto referencial, não, você desce lá na igreja Betel, lá do lado do SESC. Será que esse é o único referencial logístico que a Betel tem na cidade de Taguatinga? Será que de fato ela influencia? Será que de fato há um impacto na sociedade, na comunidade como um todo? Segunda reflexão: a nossa mensagem anunciada
é como se fosse mentira, em detrimento da mentira anunciada como se fosse a verdade. Vocês lembram da história que eu contei aqui domingo passado do pregador inglês, que estava pregando e reunia poucas pessoas em torno dele, e havia um mágico falando mentira e reunia muitas pessoas em torno dele, e ele perguntou para ele: qual que é o segredo? Ele falou: o segredo é que eu prego uma mentira como se fosse verdade, mas você prega a verdade como se fosse mentira. Por que tudo nosso é tímido, né? Tudo nosso é tímido, é pequeno, é tímido, é pequeno. Eu lembro, eu não sei nem se eu posso falar isso, se eu vou ser disciplinado na minha igreja, mas eu lembro que a gente foi fazer um evento, inclusive o pastor Hélio pregou lá na nossa igreja, um evento chamado Som da Alegria. E aí fala: não precisa de palco não precisa de palco não, uma caixa de banana resolve, uma caixa de maçã resolve, um microfonezinho, uma caixinha pequenininha resolve. Por que essas coisas nossas é tudo pequena? Aí eu peguei e botei um palco de 12 metros de comprimento, com 9 de largura, botamos tenda, som de última geração, veio muita gente. Por que tudo nosso tem que ser pequeno? Né? Aí você vê uma Universal do Reino de Deus, você vê uma Mundial do Poder de Deus, a Genodu, que tem programa de televisão, programa na rádio, banner gigantesco, com holofote, com pisca-pisca. Aí você diz: mas eles estão dizendo a mentira, estão pregando o evangelho errado. Mas e nós que temos e dizemos que temos a verdade, por que não existe esse mesmo engajamento no nosso coração? Por que tudo tem que ser pequeno? Por que tudo tem que ser michuruca? Por que tudo tem que ser na miséria? Por que tudo tem que ser pequeno? Por que tudo tem que ser escondido de modo tímido? Sabe por quê, gente? É porque nós ainda não descobrimos o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Essa é a verdade, querendo você acreditar ou não, querendo você ou não, essa é a verdade, 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 essa é a verdade. E se existe algo que nós precisaríamos resgatar na reforma protestante, é esse espírito engajador, é ter ânimo, é ter fervor, isso a gente não tem. Não há paixão no nosso coração, não há mais sensibilidade no nosso coração, tudo é pequeno, tudo é tímido, tudo é pouco. Por que isso? Por quê? Se nós conhecemos a verdade, se nós dissemos que Jesus é Senhor, se nós dissemos que fomos libertados verdadeiramente por Jesus, aí nós nos omitimos porque existem pessoas que deturpam a verdade. Nós não fazemos obra social, mas dissemos que os espíritas fazem porque eles querem ser salvos. Mas e nós que somos salvos? Sendo que as obras, segundo Paulo, segundo Tiago, as obras é uma decorrência da fé. As obras, fé prática. As obras é uma fé prática e nós não fazemos nada. Não fazemos nada e nos escondemos atrás da doutrina, nos escondemos atrás da teologia, nos escondemos atrás da denominação, nos escondemos atrás do tradicionalismo e inventamos desculpas esfarrapadas. Não, eles estão dizendo a mentira, eles estão vendendo o evangelho, eles são mercenários. Sim, são mercenários, mas e nós? O que nós temos feito? O que nós temos feito com essa verdade, com essa Bíblia que nós dissemos ser a palavra de Deus, a quais homens e mulheres morreram no passado para que a palavra de Deus chegasse até a mim e chegasse até você? E aí, por último, quais são os valores que precisamos resgatar para a minha vida espiritual e prática? E aí, para terminar, eu queria colocar uma frase do doutor Augustus Nicodemos, que ele diz o seguinte: Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas, de todos os lugares e de todas as épocas. E o seu reino se estende à política, à sociedade e à economia, tanto de reformadores como de brasileiros. Assim, creio que a Igreja Evangélica Brasileira, especialmente os reformados, deveria envolver-se em todos os aspectos, usando os meios apropriados, lícitos e legais, para protestar, advertir, resistir à injustiça social, usando a pregação da palavra para chamar ao arrependimento os governantes corruptos
ricos opressores e os pobres preguiçosos, exercitando obras de misericórdia e assistência social através de uma diaconia treinada e motivada. Nós temos que crer numa coinonia que desemboca em diaconia. Nós temos que crer na justificação pela fé, mas que desemboque também em justiça social. Perceba quantas coisas da reforma nós precisaríamos resgatar. Quanta coisa nós precisaríamos resgatar da reforma. E nós dissemos para todo mundo: você é o quê? Eu sou cristão protestante, eu sou cristão evangélico, eu sou da reforma protestante. Mas o que isso tem causado no meu coração? Será que de fato eu não me reformei somente do aspecto teológico? Será que eu não me reformei somente no aspecto litúrgico? Mas isso não é nada. Que impacto nós estamos tendo de fato na sociedade? Que impacto nós estamos tendo de fato na vida das pessoas que sofrem, na vida das pessoas que padecem? A igreja evangélica só sabe protestar quando é algo que tem a ver com ela. Na verdade, nós somos assim. Algo só causa indignação no nosso coração quando um membro da nossa família é afetado, mas não quando a sociedade é afetada. Por isso o meu clamor para você nesta manhã, com uma palavra de encerramento, é que sejamos reformados, mas que não sejamos conformados. Os reformadores reformaram. Os teólogos liberais, depois da influência do iluminismo nas faculdades, deformaram, dando origem à teologia liberal. Alguns crentes por aí transtornaram o evangelho, mas nós nos conformamos. E porque uns reformaram, outros deformaram, outros transtornaram, uns conformaram, ninguém transformou nada. E aí a sociedade vai de mal a pior. O Brasil cheio de corrupção, cheio de miséria, cheio de violência. De quem é a culpa disso? Número 1, o pecado. Número 2, os corações corruptos. Número 3, o diabo, que o mundo jaz no maligno. Mas número 4, a igreja. A igreja é culpada e Deus vai cobrar muito caro da igreja. Talvez você ache que essa palavra que eu estou falando aqui é muito forte, é muito pesada, mas não. Se Jesus mudou meu coração deve levar também a querer mudar a sociedade, a influenciar a sociedade, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero agradecer aos irmãos, e eu não vou pedir perdão pelo que eu falei. Quero agradecer aos irmãos, que o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar a resgatar esses valores da reforma, que foi muito mais além da teologia, foi muito mais além da religião e da liturgia, mas que extravasou a sociedade, que impactou a sociedade. O que é a Europa hoje? Talvez você me diga, mas a Europa está morta espiritualmente. Sim, está morta espiritualmente, mas o legado ficou de transformação política, econômica, social, e isso deveria acontecer na igreja de hoje, em nome de Jesus. Sim, irmão. Em todos, é. Então a reforma nada mais é do que uma lei primordial, certamente a melhor, que veio e que nem na época da reforma e até hoje foi cumprida. Ela veio para se cumprir, mas não foi cumprida. E certamente nunca será. Mas não podemos perder a esperança de que, se eu cumprir um pouquinho, estaremos fazendo um papelzinho, e que se cada um cumprir um pouquinho, teremos um papel grande a ser realizado. Vê bem, eu entendo que a palavra dele lá, quando Cristo voltar, mesmo diante da reforma, encontrará ele fiel na terra, justo na terra, certo? Por exemplo, sobre o diácono que o irmão falou, eu acho que cada um de nós tem que ter um pouquinho de diácono. Exato, exatamente. Em todos nós tem que haver um pouquinho de diácono. Exato. Eu não posso me acomodar na parte social da igreja, delegando para 4, 5, 10. Exato, exatamente. É todos. Muito obrigado. É a coinonia que desemboca numa diaconia, exatamente. Todos nós deveríamos estar reformando sempre.
Quando Lutero percebeu que os seus seguidores estavam se autodenominando luteranos, ele foi veemente contra. Ele falou: não, a reforma é para vocês estarem sempre reformando. E reformando, acontece que nós deformamos e nos conformamos. Mas eu agradeço a Deus que nós ainda estamos tentando cumprir. Exato. Pior se nós não tivéssemos. Refletindo, exatamente. Nós estamos tentando, dentro da nossa fragilidade, dentro da ajuda um do outro, a intercessão da oração de um do outro, para o outro. Exato. Isso é fundamental. Estamos tentando. É verdade. Que Deus tenha misericórdia e que nos aceite, mesmo só tentando. É verdade. Amém. Pastor. Que Deus abençoe os irmãos em nome do Senhor Jesus. Nós não